Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje, pessoal, a gente está com uma dupla, com a Franciele e com a Áurea. Conta, Franciele e Áurea, quem são vocês, como vocês chegaram até o estúdio, que eu achei bem legal, foi indicação aqui da Sofia, a funcionária nossa. Conta um pouquinho como é que vocês chegaram, um pouquinho da história de vocês. Geralmente, quando o pessoal chega aqui e diz pra mim assim, eu tenho a fulaninha pra me indicar e tudo mais, eu fico meio assim, será que vem, será que não vem e tudo mais. Analisei e disse assim, cara, tem que chamar e tem que estar aqui. Então, pra você, a gente vai falar um pouquinho sobre recrutamento, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, a gente vai falar um monte de coisas que às vezes a gente acha que não está ligado um com o outro e na verdade está. Apesar, às vezes eu não quero até nem contar. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Com a parte espiritual, mas você também está ligado e hoje a gente vai deixar fluir. Vamos ver o que sai hoje. Vambora, meninas? Bora, Então, estamos prontas. então, show. Apresenta então quem são vocês, a empresa de vocês, fica à vontade. Tá. Então, a gente chegou até aqui realmente devido à indicação. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e aí a Sofia falou, cara, vocês já fizeram algum podcast e tal? E a gente falou, não, ainda não, mas a gente estava super disposta, né? Aí a gente topou na hora e tá sendo muito bacana que estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente consiga agregar na vida de muitas pessoas, empresários, de todas as maneiras possíveis. Muito bom. Áurea, quer contar um pouquinho da história de vocês? Como é que surgiu a empresa de vocês? E o Claro, que vocês fazem para mudar a vida das pessoas? claro, com certeza. A Prime, primeiramente, surgiu com uma ideia da Franciele. Eu e a Fran, nós somos irmãs, né? Ela é minha irmã mais velha. E surgiu da parte da Fran, dela estando trabalhando dentro de uma empresa de logística em Navegantes. Ela sempre foi RH, né? Então a Prime surgiu por ideia da Fran. Ela trabalhou 1 ano e meio, mais ou menos, sozinha, na loucura, cuidando de um monte de gente, enquanto eu trabalhava na área de estética, que não tinha nada a ver com o que a gente trabalha hoje. Então, ela viu que eu também não estava contente onde eu estava, ela também precisava de ajuda e me chamou. Cara, vem me ajudar porque tá pegando fogo. Tem muita gente e eu preciso de ajuda. Então, depois de 1 ano e meio, eu surgi na Prime com a Fran e a gente começou a trabalhar juntas. Só eu e ela. Totalmente no operacional. Totalmente presas só naquele nosso mundo, sem ver nada do estratégico. Até o jogo virar e acontecer muita coisa. Hoje a Prime vai fazer 6 anos, em agosto. Então, a nossa história não foi fácil no início, até a gente entender que chaves a gente precisava virar nesse meio tempo. Quais eram as chaves para o nosso negócio realmente crescer e a gente sair de uma salinha que era, sei lá, de uns 20 metros quadrados para um prédio de 3 andares onde fica a nossa sede hoje. Então teve muita história, teve muita luta, teve muitas noites sem dormir, até a gente realmente entender o que a gente precisava mudar dentro da empresa. E aí, quando a gente fala isso de noite sem dormir, é para você também que passa, que dorme. Acho que só vocês não dormem, né? O É, resto dos empresários, né, empreendedores também. Ah, querendo ou não, é muitas noites sem dormir, é por mais que a gente acha. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa. Mas, cara, é relação todo dia. Por mais, quando chegar, pelo menos era assim, quando eu abri o Tiaraju Studio, tem 10 anos, tá fazendo esse ano, e a gente acha assim, não, quando chegar nesse patamar vai tá bom. Depois a gente vê e diz, porra, mas tem mais ainda. Pô, mas tem mais ainda. E assim vai. E a ideia é, e ainda bem que é assim, né? De querer correr atrás, de querer montar, de querer fazer. Vamos falar um pouquinho dessas chaves que vocês viraram, quando para chegar lá e para estar nessa. Às vezes o pessoal pensa, e o podcast daqui é isso. A gente já falou um pouquinho sobre isso, assim, acha que a vida acontece lá em Alphaville, lá em São Paulo e tudo mais, e não acontece aqui na nossa região do litoral de Santa Catarina. O pessoal acha que diz assim, o melhor tá tudo lá, mas a intenção do podcast, do TiarajuCast, é isso, é trazer empresários que estão fazendo acontecer aqui na nossa região. Vamos falar um pouquinho dessas chaves, então, que pelo menos assim, antes também eu jurava assim, não, isso aí vai dar certo, vai dar certo. Depois chegava lá e disse, opa, não é bem assim. É, eu vejo que
é meio desesperador, né? O empresário, na verdade, ele se sente solitário. Porque quem é que ensina a ser empresário? Quem te ensina? Em qual escola a gente aprende isso? E essa minha dúvida foi o que gerou as maiores viradas de chave do nosso negócio. Porque eu iniciei sozinha. Se eu tivesse continuado sozinha, a minha empresa não teria hoje 700 colaboradores. Nós batemos a meta de 700 pessoas e estamos com uma meta de ter 1.500 ainda este ano. Só que quem é que sozinho faz isso? Não tem como. Então, foi onde eu comecei a pensar, cara, onde está o ouro? Se alguém teve resultado como empresa, por que que eu não estou tendo resultado? Se as pessoas constroem empresas multimilionárias, por que que eu não estou conseguindo fazer? Se na escola não ensina, se na faculdade não te ensina, onde está isso? E aí eu entendi que precisava de uma mudança não só externa, eu precisava de uma mudança interna, uma mudança de mentalidade. Eu precisava ter uma mentalidade milionária, eu precisava ter uma mentalidade empreendedora e andar no ambiente certo, com as pessoas certas, foi o que foi construindo essa base da minha mentalidade para que hoje a gente pudesse ter um negócio que não depende só da gente também. 700 pessoas e a gente dorme, eu sou mãe, tenho 3 filhos, tá? Não tomo tarja preta, então eu acho que as coisas estão caminhando bem e a gente vive numa constante busca de estruturação de mentalidade e estruturação de negócio. Isso tem que andar paralelo. Não adianta o teu negócio crescer, até porque se o teu negócio cresce limitado à tua mentalidade. Então, se você quer dar um passo a mais, você tem que continuar buscando a parte mental também. Então, aí vem os ambientes que você está, aí vem onde estão as pessoas que já tiveram o resultado que você quer ter. Quando você encontra elas, às vezes, numa mesa que a gente senta, uma pergunta que você faz bem feita, realmente interessado em algo que não seja só, talvez, vender algo que você nem escutou a pessoa, tal, mas realmente no interesse, como a gente estava conversando aqui, né? É um interesse genuíno. E aquela pergunta, ela transforma a tua vida. E isso tu só encontra comprando acesso. Então, não é algo que você vai encontrar, talvez, no teu cotidiano. Você tem que sair da zona de conforto, buscar ambientes que estiquem o teu elástico e que te façam pensar, nossa, talvez eu sou tão pequeno para estar aqui, mas essas são as melhores viradas de chave, porque aquele ambiente que te torna pequeno com pessoas maiores que você, a probabilidade de você se tornar maior é muito grande. E foi assim que a gente vai seguindo ano após ano, esticando o nosso elástico para constituir mentalidade e negócio. Muito bom. Pedi uma chave, ela deu umas quantas ali, ó. Pô, olha o nível que tá já. A gente já começou e começou muito bem. Ah, né, acredito que vai dar muito certo aí para você que tá pensando nisso. Claro, e aí, pessoal, tem uma coisa. Cada empresa tem uma maneira de olhar, uma maneira de se organizar e tudo mais. Beleza, certo? Mas vê o que você pode tirar delas para sua empresa. O que a gente vai falar um monte aqui, várias situações, mas o que você pode utilizar na sua empresa? Pô, essa mentalidade, essa virada de chave, é isso, tá? O que você pode fazer de diferente hoje? Às vezes chega e diz assim, porque daí entra um pouquinho do vítima, porque não tenho dinheiro, porque não tenho o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria contratar um diretor, queria contratar... várias coisas, mas se tu não tem, o que tu vai fazer? A partir de agora, não amanhã, não segunda-feira, a partir de agora, o que você vai fazer? O que você vai anotar aí no seu caderninho e vai dizer, pô, eu vou mudar a partir de agora, vai ser assim. Quando chega e fala que vai mudar a mentalidade, vira a chave. E aí foi para o próximo nível, sentou na mesa tal, muito bom, eu aprendi bastante aqui, vamos para a próxima mesa. Gostei muito disso quando chega e fala assim, pô, não sei quase nada, eu nem mereço sentar na mesa. Pô, essa é a melhor mesa para tu estar, porque tu vai aprender um monte, né? Vamos falar um pouquinho
do operacional, da situação operacional e como que a pessoa consegue sair disso. Todo mundo fala, tem que sair do operacional, tem que sair do operacional, beleza, certo, eu tenho que sair. Só que às vezes eu saio tanto, e aí vamos trazer um pouquinho disso. Eu saio tanto do operacional, entre aspas, já quando eu vi várias empresas com isso, abandona o operacional e aí, quando quer voltar, já tá tudo um away e tudo mais. Vamos falar de caso bem prático mesmo, e se tiver algum case aqui da região e tudo mais, a gente está falando, fica à vontade. Eu acho assim que não podemos delargar o operacional, né? A função do dono da empresa, que é o que muitas pessoas também acabam confundindo. Por exemplo, assim, ó, eu era RH. Enquanto eu achava que eu era o RH da minha empresa, na verdade a minha empresa não crescia. Eu tinha no máximo 30, 40 colaboradores. Quando eu entendi que sair do operacional é eu me tornar a dona da empresa e me tornar a dona da empresa não é a minha função original, foi difícil. Porque eu pensava, quem vai fazer melhor que eu? Quem é que vai contratar? E outra virada de chave que foi surreal foi quando eu contratei uma RH muito melhor que eu. Então, para o negócio crescer e a gente sair do operacional sem que o teu operacional do teu negócio seja prejudicado, é você começar a construir uma base, um time melhor que você. Então, você tem que ter pessoas melhores que você dentro do teu negócio, obrigatoriamente. E o que a gente faz no nosso negócio hoje é 80% estratégico, 80% do meu tempo eu preciso estar no estratégico. E o resto eu consigo dividir entre funções táticas e operacionais. Então, a gente tem que voltar e revisitar para entender se o operacional de fato está funcionando. Isso é construído através de pessoas, processos, de uma cultura alinhada muito forte, sabe? Então, se a Áurea quiser até comentar um pouquinho de como que é a vivência na prática, porque ela também vive isso na prática comigo todos os dias. Pra gente foi muito difícil sair do operacional. É bem o que a Fran falou, a gente tinha muito medo de sair e não ter ninguém melhor que a gente. Só que quando a gente entendeu que existem pessoas que estão ali e podem ser melhor que a gente, foi a nossa virada de chave principal. Eu, por exemplo, passava noite sem dormir, fechando vaga até de madrugada, fechando vaga de manhã, dormia 4 horas por dia, e olhe lá. E quando a gente montou um time para fazer o que a gente fazia com 6 pessoas, a gente treinou essas 6 pessoas. Elas ficaram assim maravilhosas, ficaram bem melhor que a gente. Então a gente entendeu, não. A gente precisa treinar essas pessoas, a gente precisa dar o que elas precisam. Claro, não largar de mão, jamais. A gente sempre tá ali olhando. Mas quando a gente entendeu que a gente podia treinar essas pessoas, deixar elas aptas para estarem ali no nosso lugar, foi nossa maior virada de chave. Sem falar que a gente ganhou tempo com a nossa família, que é o principal pra gente. A gente prioriza muito o tempo da nossa família. A gente não pode esquecer quem a gente ama, quem tá ali do nosso lado, porque senão nossa vida vira só trabalho, 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 trabalho. E o propósito, cadê, né? Que o propósito é a gente dar um conforto pra nossa família, a gente ter um tempo de qualidade. Então hoje a gente tem em média umas 36 pessoas só no administrativo, sem contar os nossos funcionários, né, que estão dentro da operação, que são 700 para mais. E hoje a gente consegue dormir, ter clareza, a gente consegue estar dentro da empresa e entender o que cada um está fazendo sem medo. Muito É o bom. principal. E é um sonho, né? Vamos falar sincero, sim. assim, esse sonho pode virar realidade? Sim. Quando chega e fala assim, pô, se eles lá conseguiram, isso também eu tomo para mim como partido, pô, se alguém conseguiu, quer dizer que é possível. E se é possível, eu posso fazer, né? E aí, para mim, hoje tá bem claro que mesa que eu tenho que sentar para mim conseguir isso. Ponto, né? Às vezes a gente acha assim, e quando eu te falei das chaves, tu entra um monte de chaves já de primeira, chegou e disse assim, ó, toma aí, larga em cima da mesa, pega o que tu quiser. E aí a outra chave que tu chega e diz o seguinte, pô, a chave de acesso tem que ser comprada. Tem que ser comprado. Tem que ser comprada. E é o fulaninho que vai me dar uma chance, é o ciclaninho que vai não sei o que, que vai dar um jeitinho e tudo mais. Pode até dar, se tu dá muita sorte, que eu não acredito em sorte, mas, cara, é comprada, é ter acesso, é correr atrás, é fazer acontecer, né?
Tem uma frase que eu falo que é que ficou nítida de uns anos, de uns 3 anos pra cá na minha vida, que network, eu achava que a gente faz network. Network se compra. Você tem que Network se comprar o acesso ao network. Como que você quer que alguém que já tá muito maior que você, te dê algo? Por que daria? Então você compra, depois com real interesse você faz parte daquilo e você se torna. Sim. Então é isso que virou mentalidade para nós. Essa mentalidade ela é enraizada em nós hoje. É. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como a pessoa, então, como a pessoa sai do operacional, Uhum. né? A gente falou ali, operacional é bom, funciona e tudo mais, até um tanto, depois vai ter que desligar e ir pro próximo, e gosto muito ah, da frase de vocês quando chega e diz assim, pô, o outro vai fazer muito melhor do que eu. Uhum. Né? Ou às vezes sim, ou às vezes não. Dá um exemplo. Vamos Sim. trabalhar os dois casos aqui. O Onoel, sou formado, a minha primeira graduação é em História, depois eu fiz a faculdade de Fotografia pela Univale, e aí chega e diz assim, pô, a outra pessoa que vai vir fotografar, e eu tenho 10 anos de experiência só em estúdio, eu fico pensando o seguinte, pô, quem é que tá habilitado o suficiente para fazer? Uhum. Aí, às vezes, que nem para mim de retrato corporativo, para bater para o meu retrato corporativo é muito difícil. Tá? Mas aí, e isso eu entendi o ano passado, que o quê? A gente coloca alguém que tem condição, a régua mínima do Tiaraju Studio. Para entregar uma boa foto, tem que fazer isso e aquilo. E aí, depois, com a experiência, a pessoa vai indo e tudo mais. E aí vem essa de largar, Uhum. né? Tá? Tem esse caso, tá? Da fotografia. Aí eu tenho aqui o Ragnar, que é o meu videomaker. Cara, ele filma muito melhor do que eu. Muito melhor. E quando entrou também, começou assim, bem devagarzinho e trabalhando questão de mentalidade. Você consegue ver nítido isso. Se tiver mentalidade, que quer crescer, que quer fazer acontecer, vai. Ah, eu não quero, cara, pra mim até aqui tá bom. Ah, e aí tô falando de mentalidade de funcionário mesmo. Sim. Sim. Né, até aqui tá bom, fica nisso. Esses dois, pelo menos é caso, e é isso que eu gosto de trazer no Uhum. TiarajuCast, caso real, para Uhum. chegar e dizer assim, ó, pô, o que está acontecendo, para não ficar muito, o pessoal ficar arrotando, e aí quando chega assim, pô, cara, mas o que que acontece no dia a dia? Porque isso aqui é o que vai mudar na vida deles. Vamos trazer, vocês têm um caso real que diz assim, ou não é, um case de sucesso que aconteceu comigo foi isso e aquilo. Uhum. Nossa, tem vários, na verdade, Alguns. alguns, assim. É, o primeiro ponto de tudo, para a gente começar a desenhar o que a gente construiu hoje, foi a gente parar tudo o que a gente estava fazendo, porque a gente estava trabalhando sem direção nenhuma, sem clareza nenhuma, e esse case somos nós mesmos, e depois a gente aplicou isso para os colaboradores. Então a gente parou e desenhou o nosso organograma. O organograma ele começa a trazer clareza. Então a Uhum. gente desenhou o organograma e pensou, tá, a gente está aqui hoje, estamos eu e você trabalhando praticamente 24 horas, engordando, comendo só besteira. A gente engordou eu 25 quilos e ela uns 30 e poucos quilos. Então, assim, ele já começa a dar no teu corpo físico vários outros sintomas, né? E aí a gente falou, não, aqui a gente vai parar agora, a gente vai dar um basta. Isso a gente estava ali já com uns quase 2 anos de empresa. E quando a gente desenhou esse organograma, a gente entendeu quem a gente podia começar a trazer para o time. Ah, bacana, então a gente está aqui hoje, ela vai cuidar do administrativo, eu vou cuidar do comercial e a gente precisa trazer quem? A gente precisa de um administrativo. E aí a gente começou a trazer pessoas que não eram as mais capacitadas, porque era o que a gente podia pagar naquele momento Uhum. também, né? Só que daí a gente foi construindo com essas pessoas. O que a gente pode estudar que tá... Hoje a internet tem muito acesso. Sim. Então, YouTube, rede social, você tem muito acesso a conteúdo de grande valor. Então, a gente começou a trazer esse conteúdo primeiro para essa pessoa que entrou com a gente no administrativo na época, para fazer faturamento, enfim, dar uma cara do negócio. E aí, depois a gente foi agregando mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Então, assim, a gente errou também. Porque, primeiro, quando você contrata sem critério, você contrata sem entender
o que realmente é um perfil de comportamento que vai performar naquela função, até a gente entender isso, a gente errou muito na nossa construção de base operacional. Então, entrava gente, saía gente, rotatividade alta e a gente achando, cara, será que não vai dar certo mesmo? Não, mas espera aí, vamos voltar. Tem como. Então, a gente foi atrás de novo de soluções, de entender, estudar mais, nos capacitar para trazer pessoas e trazer base para essas pessoas que estavam entrando. Então, são detalhezinhos que a gente ajusta, né? Se a Laura Sim. quiser compartilhar. A gente também investiu muito no nosso crescimento profissional. Não adianta falar que a gente só lê um livro. Não, a gente foi atrás. A gente realmente foi atrás de curso. O pessoal, deixa eu falar a realidade, né? A maioria do pessoal chega, mete aqui o Miguel um monte, cara, né? E olha só o que as meninas, né? O que elas estão falando. Cara, eu sou do RH e eu contratei errado. Sim. Sabe? Exato. Sabe? E é isso, pessoal. Eu gostei da sinceridade de Sim. vocês de chegar e dizer assim. E pode ter certeza, eu, o Noel aqui do Tiaraju Studios, também contratei muita gente errada. Mas muita gente que eu prometi pra mim mesmo coisas que até Deus duvida que acontece. Aí eu prometi pra mim mesmo, cara, não vou mais contratar errado. Aí fui estudar, fui correr atrás e fui fazer curso e Sim. olha só, pessoal, desse podcast, ela tá sendo sincera, cara, tá chegando, tá colocando na mesa, assim, eu já sabia, desde a da primeira pergunta que já saiu, já entregou um monte de chave, assim, pensei assim, cara, esse vai ferver, mas vamos lá, conta pra nós. Então, a gente investiu muito no nosso crescimento profissional. Então, a gente foi atrás de curso que pudesse capacitar a gente, curso para a gente entender melhor sobre as pessoas, como a gente poderia contratar melhor essas pessoas, curso de desenvolvimento humano, de como tu lê sobre leitura corporal, tudo que a gente podia se especializar, a gente se especializou. Foi uns longos anos, até hoje, né? A gente não para, na verdade, porque a gente acredita que a gente não pode parar no tempo. Então, a gente está sempre se especializando em tudo que a gente pode para trazer o melhor para a empresa e também para os nossos funcionários. Quando a gente entendeu que esses cursos não eram só para a gente, teriam que ser para eles também, a gente começou a puxar a equipe. Começou a puxar a equipe e eles começaram a ficar no mesmo nível de pensamento que a gente. Porque a gente não pensou só na gente, a gente pensou neles também. Então, realmente, a gente investiu na gente e quando a gente pôde, a gente trouxe todos os nossos funcionários para dentro desses cursos que a gente estava fazendo também de mentalidade, crescimento, porque não adianta só o chefe estar ali, ai, uhul, 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 e a equipe tá lá embaixo. Então, quando a gente botou eles lá para cima também, foi quando tudo começou a andar, porque eles começaram a pensar como se eles fossem os donos da empresa também. Então, a gente trouxe toda essa expertise para eles, dos cursos que a gente fez, de mentoria, de tudo que a gente pôde trazer para eles andarem na mesma linha que a gente. Então, ali a gente pensou, cara, a gente tá com uma equipe foda, a gente tá com uma equipe boa. E não, realmente foi o que a Fran falou. A gente não pegou só gente com diploma, só os melhores do mercado. Teve gente que, para te ser bem sincera, a gente tirou lá do chão da operação. Porque nosso ramo é muito logístico, né? Muito armazém. Sim. E gente que eu olhava o olho brilhando fazendo o que eles estavam fazendo. E hoje é um dos nossos supervisores, né? É um case de sucesso que a gente teve na empresa, que era um diarista. Ele simplesmente batia caixa o dia inteiro. Só que ele fazia de uma forma diferente, sabe? A gente sentia que ele queria ser reconhecido. Então a gente reconheceu ele, a gente trouxe ele para dentro da empresa, a gente contratou ele para Prime mesmo para trabalhar conosco. E hoje ele é nosso supervisor de operações e está aí 5 anos com a gente. Então é importante a gente investir nas pessoas, é importante a gente investir em crescimento, em conhecimento, que foi realmente o que mudou demais pra gente e fez a gente sair daquela bolha, sabe? Porque a gente não começou com dinheiro, a gente não começou com nada, a gente não nasceu em berço de ouro, então a gente teve que conseguir tudo com o nosso esforço, com o nosso suor. Então o principal foi a gente investir em conhecimento, em crescimento pessoal e profissional. Muito bom. Para quem está nos assistindo, né? Chega lá e diz, tá bom, agora eu entendi que a mentalidade do chefe, né? Vamos dar um exemplo aí, né? A mentalidade do chefe, o dono da empresa, vai ter que ser maior. Quer dizer, o que que eu vou ter que correr atrás, vou ter que estudar. Sim. Beleza, tá? Como que eu dou oportunidade para o meu funcionário, para ver como que eu consigo contratar outro? Como é que eu consigo ver os olhos brilhar?
os olhos brilhar, e aí a gente fala, não só dos olhos em si, né? Sim. Mas é das Uhum. atitudes, tá? E aí isso para quem está nos assistindo, de assim, pô, eu acho que esse funcionário ali, eu vou estar investindo nele porque acredito que ele vai estar avançando nisso, ou não, aquele lá não vai ficar fazendo e tá tudo bem. E aí eu vejo muito questão disso. Depende da mentalidade do funcionário, Uhum. né? E aí fala um pouquinho em questão disso pro cara parar de contratar errado, pelo menos um Uhum. pouquinho, não Sim. muito, né? Pelo menos um Sim. pouquinho. Para nós é imprescindível que tenha um organograma. O organograma traz clareza, é o primeiro ponto. Depois disso, ele vai ter que entender de perfil comportamental ou contratar quem entenda, porque isso faz com que a rotatividade, nossa, se extingua do teu negócio. Porque o que acontece? Vamos supor, às vezes uma pessoa ela acha que a vida inteira dela, porque ela trabalhou de financeiro, um exemplo, que foi um case real da nossa Sim. empresa, inclusive com a nossa outra irmã, quando ela veio eu fiquei um ano sozinha, depois a Áurea veio e no terceiro ano a nossa outra irmã também veio para o negócio para trabalhar no financeiro, para nos ajudar ali no faturamento, certo? E ela tinha, quando eu fui fazer o perfil comportamental dela, na verdade ela tinha perfil vendas. Só que ela não sabia, porque a vida inteira ela trabalhou como financeiro. E aí quando eu cheguei ali bem eufórica para falar para ela, cara, o teu perfil aqui é excelente para vendas. Ela tinha trauma, ela também não queria ser vendedora. Ela falava, nossa, tu sabe se eu quero? Porque as pessoas também trazem essa trauma de vendas, né? Tipo, vendedor é chato, vendedor é isso, vendedor é aquilo. E aí, com muita sabedoria, a gente trabalhou o perfil dela e hoje ela é uma das nossas melhores vendedoras. Uma pessoa que tá tirando, às vezes, 10, 15, 17 mil de comissão. Quem no mercado faria isso antes? Ela, como financeiro, antes ganhava 3 mil reais. Então, tu entende que para parar de contratar errado, um ponto principal é você entender de perfil de comportamento e colocar as pessoas certas nos lugares certos. É surreal o que acontece de transformação. Eu até brinco que, uma analogia, o dono da empresa, tu imagina um caminhão com motorista sentado dentro. Quando a gente não está alinhado no perfil comportamental, o dono da empresa fica puxando o caminhão com o motorista sentado lá dentro. Quando a gente alinha e coloca o motorista certo nesse caminhão, o dono da empresa só olha o caminhão andar. Fica leve, o time performa, traz resultado. Então, para parar de contratar errado, é entender de perfil comportamental e colocar as pessoas certas nos lugares certos, porque ali elas vão performar com leveza. Então, é um fator assim fantástico que mudou todo o nosso negócio, inclusive também mudou as nossas posições no negócio. Porque quando a gente fez o nosso perfil também, a gente entendeu que muitas vezes a gente também não estava no lugar certo. Então, é algo que tem que vir de cima para baixo. Aí, às vezes, o dono da empresa fica esperando lá de baixo que a equipe traga resultado, que eles tragam inovação. Mas se ele já contratou errado, foi ele mesmo que colocou as pessoas ali, vai fazer o quê, né? Essa é uma das coisas, É né? uma É, das. se contratou errado, né? O funcionário não tá fazendo tudo bem, tá? Por que não tá fazendo? Quem é que contratou? Quem é que colocou o cara ali? Sabe? E aí, eu gosto aqui bastante no Tiara de Estúdio de bater bastante em cima disso, assim, de fugir do vitimismo, assim, Sim. fui eu que contratei errado, não sei o que, fui eu que permiti isso, não, fui eu que não permiti isso, tá acontecendo isso, isso, isso. E vai tomando posição, e eu acredito que é caminhando um pouquinho na sua identidade. Quem é você? Quando a gente começa a entender isso, começa a virar o jogo. Questão de estar entendendo o que cada um, aonde vai performar muito mais. E digo uma coisa, qual o nome da sua irmã? Jaciara. A Jaciara. A Jaciara, tenho certeza que ela fazia o financeiro e fazia o financeiro com dor. Sim, Com dor no sentido de, cara, eu vou fazer porque tem que fazer, né? Baixa a cabeça, eu vou fazer, exatamente. mas eu não vou conseguir, porque é um perfil completamente diferente um do outro. Coloca o Noel para fazer planilha. Meu Deus do céu, cara. Eu prefiro carpir, que nem aqui o pessoal fala carpir um lote, Carpolote. entendeu? Aham. Do que ficar em cima do Excel e fazer. Exato. Claro que as funções básicas a gente faz e tudo mais, Sim. mas tem gente que ama. O conforme ama fazer isso. Exato. Exatamente. Conforme ama fazer isso, ama. Como eu sou influente, cara, para mim é diferente, assim, e parece que, me amarra, isso assim, né? Sim. E aí fica, e cada um é um perfil, né? Não tem como chegar e falar assim, e Deus colocou, eu vejo isso, né? E ainda bem que um é diferente do outro,
porque fala um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho sobre Deus? Pode ser, meninas? Pode, Tá? Claro, com com certeza. certeza. Vamos falar, conta um pouquinho da história, né, de vocês, quando a gente fala que tudo está interligado, né? Eu, o Noel, antes tinha um estúdio, tocava o estúdio, fazia, só que depois que eu fui convertido, entendi e comecei a entender o meu propósito aqui na Terra, que todo mundo tem um, começam a entender a minha identidade e cada vez se torna mais próximo de Cristo, né? E aí, quando fala de proximidade, falando de joelho no chão e oração mesmo, né? A gente fala bastante disso. Vamos falar um pouquinho disso, da história de vocês, como é que foi, quem trouxe quem primeiro. Aham. É. A história começou comigo recomeçando a minha vida aos 28 anos, tá? Grávida da minha terceira filha. Tinha passado por uma relação extremamente abusiva e estava ali tentando encontrar um norte da minha vida, para onde eu iria, o que que eu ia fazer. Eu estava grávida de uma terceira filha, a pé, com o nome sujo, era o que eu tinha. Não tinha onde morar e voltei a morar na casa da minha mãe. A Áurea, minha outra irmã e minha mãe foram peças fundamentais, só que o principal de tudo foi o meu encontro com Deus. Porque naquele momento, na verdade, eu não tinha mais nada. Só que muitas vezes a gente confunde o que é ter tudo. A gente acha que ter tudo é você estar muito bem financeiramente, a gente acha que ter tudo é você estar fazendo várias viagens por ano, e ter tudo não é isso. Só que quando eu fui pro nada, Deus me mostrou que na verdade eu tinha tudo. Porque a minha família foi a minha base. Olhar para os meus filhos me tornou a empresária que eu sou hoje. Eu não tinha essa mentalidade. Eu não era essa mulher. Então, os meus filhos, a dificuldade que eu passei, e hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida, porque Ele me levou até aquele fundo de poço para me mostrar que, na verdade, Ele sempre esteve comigo, sempre. E olha como eu era. Eu passava dias e dias e eu nunca notava a presença de Deus na minha vida. Só que quando eu fiquei sem nada nos termos materiais, Deus me mostrou que eu tinha tudo e que nem tudo era na força do meu braço. Tanto que eu vi milagres e sinais de Deus na minha vida a todo instante. Porque às vezes eu pensava, nossa, vai acabar a fralda da Maria. E aí eu só me ajoelhava e orava a Deus. Eu confio, eu confio, eu confio. Ali eu consegui entender que realmente eu precisava confiar. Porque aparecia alguém e me ligava, ai, Fran, tô indo aí te ver, posso levar a fralda para tua filha? Então tu entende que tem muito, muito mais do que só um negócio. A ponta que aparece hoje do meu negócio, na verdade, ela é a pontinha do iceberg, mas a raiz é muito profunda. E quando eu precisei voltar ao mercado de trabalho, enfrentei outra dificuldade, que foi quem me dava emprego para uma mulher de nome sujo, com 3 crianças e a pé. Quando eu chegava na frente de uma recrutadora e elas perguntavam quantos filhos você tem, eu falava 3, a primeira coisa que eu já via o brilho indo embora, assim. E elas falavam, te ligo depois. Quando ligava para me dar um retorno? E aí eu comecei a fazer várias entrevistas, mais uma, e nada fluía. Então, cara, hoje a gente entendeu, tanto que um dos propósitos da nossa empresa hoje é olhar para vidas. A gente não olha só um currículo. A pessoa que está te mostrando um currículo, na verdade, no nosso caso principalmente, são vagas operacionais, muitas vezes ela não tem o que comer. Então eu entendi. E lá atrás, quando eu estava começando a empresa, porque tudo surgiu dessa oportunidade, né? Uma pessoa que resolveu me dar um sim naquela época, eu voltar ao mercado de trabalho, voltar como RH, eu estava ganhando R$ 2.500. Só que não me faltou nada. E aí eu entendi, não é sobre isso. Meu filho me pediu um bolo, eu não ter dinheiro para comprar um bolo. Um bolo. Só que eu senti Deus falar comigo, falar assim, tens trigo, tu tem ovo. É outra coisa que eu entendi. Às vezes não é sobre o bolo que você quer comprar. Às vezes Deus quer te mostrar como que faz o bolo. Esse é o processo. E o processo também é lindo, sabe? Então tudo foi sendo construído. Depois surgiu a minha empresa. E no começo foi muito difícil porque a gente começou sem R$ 1, tá? Fiquei 1 ano sozinha ali. Várias vezes pensei em desistir. Porque eu pensava, cara, meu Deus do céu, como é que eu pago essas pessoas? Como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou dar conta daquilo? E Deus sempre me mostrava uma visão de que iam vir muitas pessoas e o porquê eu não deveria desistir. E esse é o nosso propósito hoje. Então, a nossa empresa, o maior propósito da nossa empresa é gerar oportunidades que possam transformar a vida das pessoas, assim como a minha foi.
E através disso, depois, claro, minha base, minha fortaleza, que é a minha família, no outro ano veio a Áurea para me ajudar nesse grande propósito de vida que nós temos hoje juntos, né? Sim. E como é que foi o teu caso, Aula? Então, a gente, na verdade, sempre foi a gente, somos em 3 irmãs, nossa mãe, 4 mulheres, né? Então a gente sempre teve nossa base muito ligada. E nossa mãe sempre quis mostrar o caminho correto pra gente, do que a gente seguir, do que a gente precisa fazer, da base de Deus na nossa vida. Então a gente sempre teve Deus muito presente na nossa vida. A gente sabia que pra gente dar certo, a nossa fé teria que estar ali estabelecida. Então, eu comecei também a trabalhar muito nova. Então, já comecei pelo financeiro, mas o meu lado foi muito para estética. Comecei uma clínica de estética como sócia dos meus ex-patrões, que eu trabalhei 6 anos com eles, e eu pensava que ali era o meu sonho. Eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero para mim. E Deus vinha me mostrando com respostas no meio do caminho que não era o meu sonho que eu tinha que seguir, que era o dele. Não era o meu propósito que eu tinha ali no meu coração. E vinha muito claro para mim. É o meu propósito, não é o teu. É o meu propósito, não é o teu. E às vezes a gente quer ser desobediente. E a gente não pode ser desobediente a Deus, sabe? Porque Ele vai te mostrando, não é aqui o teu lugar. E vai te mostrando de uma forma que talvez doa muito, né? Porque tem sonhos que a gente planta no nosso coração. E que quanto mais resistir, pior é. É ou É, não é? Cara, que pior é. vai, e daí o cara Gente, não resiste. mas toma a bordoada e, É. e assim, ai, então, mas, e aí depois vai um tanto e diz assim, tá bom. E aí, quando que tu decidiu obedecer? Quando eu decidi obedecer a Deus, foi muito da parte da Fran. Eu acredito que Deus usa as pessoas, né? Da mesma forma que Deus usou a minha vida, do meu marido, para abençoar a vida deles e das crianças quando eles precisavam, Deus também usou ela de uma forma muito grande na minha vida. Porque eu tava dentro daquele negócio que eu achava que era o meu propósito, que eu achava que era o meu sonho e eu tava infeliz. Eu tava infeliz, eu tava depressiva, eu tava cada vez mais pra baixo e eu pensava, Deus, por que que o meu sonho não tá me trazendo felicidade? E ele só vinha no meu ouvido porque não é o meu, Sim. é o teu sonho. A partir do momento que tu seguiu o meu sonho e o meu propósito pra tua vida, tu vai ver como a tua vida vai mudar. E a Fran veio com a oportunidade pra mim entrar na Prime junto com ela e falou: "Cara, tu não tá feliz. Tu não tá enxergando que tu não tá feliz? Larga isso. E só larga, só vai embora. Não é aqui o teu lugar. Eles não te valorizam da forma que tu precisa ser valorizada. Só vai embora e não pensa 2 vezes." E, cara, foi dolorido. Foi doído, foi sofrido. Eu não entendia. Naquele momento eu não entendia o propósito. Depois de 4 anos, 5 anos se passaram, eu entendo. Lá não era o meu lugar. Sempre teve um propósito muito grande na nossa vida da gente trabalhar junto. Desde quando a gente era pequena, a gente sempre teve uma crença, a gente sempre seguiu a Deus, a gente sempre teve um propósito que nossa família trabalharia junto e um ajudaria o outro. A gente não sabia como, a gente não sabia quando, nem como ia ser. E aconteceu. A Fran abriu a empresa, a Fran me tirou da onde eu tava, aí depois a gente conseguiu tirar a nossa irmã da onde ela tava também, que ela morava em Barra Velha. Nisso, a nossa mãe veio trabalhar com a gente e foi acontecendo. Não botou toda. Exato. Carimbou todo mundo? Sim. Todo mundo. E foi acontecendo, porque a gente só resolveu obedecer. Eu só resolvi pensar, não vai ser mais eu que mando aqui, agora Deus é o comando da nossa vida. E foi onde tudo mudou. E hoje eu entendo que tudo que eu passei lá atrás foi necessário para mim ser quem eu sou hoje. Então eu sou muito grata a todos os processos, até os que não deram certo. Muito bom. Até os não, né? Um É, monte de não na cara. exato. Né? Aprende com isso. Uhum, Né? Faz questionar, faz pensar. uhum. Que nem o Onoel aqui também, do Tiara Juventude também. Faz pensar. Por muito tempo também resisti um monte. E quando eu cheguei e decidi assim, pô, vamos lá, que agora eu quero ver, né, eu quero fazer acontecer, eu quero ver a diferença que tu faz na minha vida, cara, foi. E é muito rápido, cara, é impressionante, é Demais. muito, muito rápido, assim, o movimento que a gente te entrega.
Muito bom, minhas queridas. Olha aí, passa a hora muito rápido. Considerações finais já. Vamos ver, vamos tentar ajustar a agenda aí se a gente vem. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura. Sim. Dá pra gente fazer um podcast só inteiro disso. Eu acho que dá legal. Querendo ou não, faz a diferença e pro pessoal de caso real, assim, dizer assim, pô, o que tá acontecendo? E tem outra também, né, que tá acontecendo aqui na nossa região, né? Não é lá na Bahia deu certo por causa disso, lá no Rio Grande do Sul deu certo por causa disso, entendeu? E aí Sim. diz assim, pô, aqui no litoral, como é que tá acontecendo? Se você gostou, escreve aqui embaixo, diz assim, pede assim, eu quero mais um repeteco aí, dá pra gente pegar e falar sobre a cultura ou da empresa, ou outro assunto que você sugerir também, fica a critério de vocês em questão disso. Aí eu vou pedir então, por favor, olha para a câmera 1 e aí aquelas considerações finais já, quer falar uma frase de efeito, de assim, o que para você realmente faz sentido, fica a critério. É isso, gente. Se quiserem mais, né, para nós é um prazer estar aqui. A gente faz questão de colaborar. E uma frase que eu poderia deixar para vocês é: não fuja do seu propósito, não se esconda do seu propósito, porque você corre um grande risco de não estar vivendo a sua verdadeira identidade. A gente gostaria muito de agradecer a oportunidade, essa porta que vocês abriram para a gente, para conhecer um pouquinho mais e a gente também poder ajudar mais os empresários, as pessoas que querem se desenvolver. Então pode contar com a gente, se quiserem a gente volta aqui e conta mais dessa história aí que é bem longa e a gente pode ajudar muito vocês. Muito bom. Obrigada. O arroba de vocês, o site de vocês, para achar vocês nas redes sociais. O meu pode colocar @Franciele, com um L só e no final, Prime RH. E da consultoria RH Prime, que é da nossa empresa que a gente tem hoje. Hoje a gente dá consultoria também para as empresas. Então, quem quiser acompanhar a gente é consultoria RH Prime. Muito bom. Pessoal, então foi mais um podcast que entregou um monte, cara. Fiquei muito feliz. E para você tá usando diretamente na sua empresa, né? Para você ver que pode. Para você, se um conseguir, o outro também consegue, tá? Vai depender aonde tu quer sentar, como que tu quer sentar, tá? Que jeito que tu quer ir. Cara, entrega sua vida para Deus também, né? Vamos usar e evangelizar já no final, mas entrega que é muito mais fluido, tá? 2026, estou aprendendo a soltar. Chegar e soltar e dizer assim, ó, toma, que você já deu a direção, é uma coisa que eu gostei bastante. Você já deu a direção, já disse assim, ó, vai acontecer isso, tudo bem, que aconteça isso, tá? Esse é a sua função, né? A função é você, Deus, que vai fazer isso. Eu vou continuar seguindo seus passos e as suas orientações. Tá bom? Termina mais um podcast. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito Olha, foi obrigada. muito bom, Obrigada, menino.